Fala pessoal, estamos ao vivo para poder dar sequência ao devocional do Livro dos Pais e hoje nós vamos falar sobre um aprendizado muito importante, muito sábio, que é o seguinte: tudo que você plantar, você colherá. Isso é bíblico, você sabia disso? Você sabia que essa afirmação de que tudo que você planta, você colhe, é bíblica? Isso está no versículo que nós sugerimos para a leitura no dia de hoje. Texto de Gálatas 6, versículo 7, que diz assim: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também colherá. É muito forte, e trazendo isso para a rotina e para a experiência de vida com os meus filhos, eu tenho conversado muito com a Júlia sobre as seguintes situações. Quantas vezes nós definimos punições para os nossos filhos? Nós definimos castigos, penalidades, e o quanto isso verdadeiramente auxilia no processo de obediência, de maturação, de maturidade da experiência dos nossos filhos conosco. Será que esse caminho de fato surte efeito? Como tem sido na sua casa? Como tem sido a sua rotina? Você é um pai, você é uma mãe que estipula castigos, penalidades, Ou você já parou para pensar, e aqui é o ponto de reflexão que eu quero te trazer hoje, se ao invés de você simplesmente ser um pai que pune, um pai que castiga, e se nós nos moldarmos a pensar um pouco diferente em relação a essa punição, a este castigo tão puro e simples, tão automático, e se nós, ao invés de agirmos dessa forma, passarmos a fazer diferente, passarmos a trazer os nossos filhos para a oportunidade de refletir que toda atitude dele ou dela, no caso da sua filha, tem uma consequência. Certa vez eu estava estudando sobre esse assunto e me chamou muita atenção essa dicotomia, essa divisão entre penalidade, castigo, de um lado, e consequências do outro lado. E desde então eu e a Júlia passamos a conversar mais a respeito desse tema, buscar mais compreensão, mais entendimento, pedir a Deus que nos revista da sua capacidade de discernir, que nos dê sabedoria de como agir em cada momento, em cada circunstância do dia a dia. Sabemos que é desafiador criar os filhos e às vezes no auge ali, de uma situação ou outra vivida no dia a dia, nós nos exaltamos e às vezes por impulsividade nós acabamos por impor penalidades desequilibradas às vezes para os nossos filhos, trazer ali um castigo que vai muito além do que verdadeiramente poderia ou seria equilibrado com o ato praticado pelos filhos. E é muito importante nós tirarmos um tempo para refletir o que estamos fazendo, sob pena de reproduzir esses comportamentos de uma forma pura e simples e danosa, E isso é o principal ponto que eu quero trazer, porque a ferida, quando você abre a boca, quando você tem uma atitude de penalidade, de castigar o seu filho, se essa atitude não for acompanhada de um equilíbrio, de uma sensatez, de uma sabedoria em como definir os limites dessa penalidade, desse castigo, nós corremos o risco de dar um tiro no próprio pé, agir de uma forma desequilibrada, de uma velocidade, de uma intensidade ou com uma intensidade desequilibrada, pode fazer com que traga pioras para os nossos filhos em razão dos seus comportamentos. Então, o que eu quero convidar você a refletir hoje é: explique primeiro
antes de dar uma penalidade, aplicar uma penalidade ou aplicar um castigo no seu filho, em razão de um mau comportamento, eu posso te sugerir, assim, dentro de tudo que eu tenho aprendido, a fazer da seguinte forma. Primeiro, explique para o seu filho que ele não é aquele mau comportamento que ele está tendo. Mostre para ele, através do reforço da identidade de quem ele verdadeiramente é em Cristo, como filho de Deus, mostre para ele e relembre a ele as características que são imutáveis nele, porque Deus o fez de forma única. Fala: filho, você é único, você é exclusivo, é projeto exclusivo de Deus, você é bênção, você é saudável, você foi planejado por Deus, você foi desejado, você foi aprovado por Deus, você foi realmente pensado em detalhes para que você existisse. Então valide para os seus filhos as características relacionadas à identidade dele com o Pai Celestial. Você é honesto, você é íntegro, você é um homem de caráter, é uma mulher de caráter, você é fiel, você é forte, você é corajosa. Valide sob o ponto de vista da identidade dele em Cristo. Feita essa validação para ele entender e reforçar quem ele verdadeiramente é, aí você vai explicar para ele que aquela conduta que ele teve representa um mau comportamento que está sendo repreendido e que não merece ser repetido. Mas o mau comportamento é esporádico. O seu filho, um ato de desobediência é um mau comportamento. Se ele te responde, é um mau comportamento. A depender, né, da intensidade dessa resposta, ou se vê uma resposta que inclusive afronta pai e mãe, além de desobediência pode configurar a desonra. Então são maus comportamentos. Mas perceba, o seu filho não é esse mau comportamento constantemente. Isso está sendo uma conduta esporádica, fruto de uma emoção ou um sentimento mal administrado. Ele não está sabendo como lidar com essa emoção, com esse sentimento que está gritando dentro dele e é exteriorizado, às vezes, em forma de um mau comportamento. Mas mostre para ele a verdadeira identidade dele em Cristo, quem ele verdadeiramente é, e mostre para ele que ele não é esse mau comportamento. E que o mau comportamento, quando acontece, ele traz sim consequências. A gente sabe que uma atitude, ela traz consequências, que podem ser positivas ou podem ser negativas. Mas quando nós temos uma ação contra alguém, seja ela verbalmente ou fisicamente, né, essa ação ela traz consequências, que podem ser positivas ou podem ser negativas. Se você empurra uma pessoa, não é que você é violento, não é que você é agressivo, mas naquele instante você teve um mau comportamento. E desse mau comportamento tem consequências. Pode ser que a pessoa caia e quebre um braço. Pode ser que a pessoa caia e se machuca. Pode ser que a pessoa nem saia do lugar, é você quem vai cair. Porque às vezes a pessoa muito mais forte é você quem cai. Então da sua atitude sempre vai existir uma consequência. E nós precisamos levar essa reflexão para os nossos filhos, para que eles entendam que quando eles tiverem maus comportamentos, desses maus comportamentos haverá consequências. E as consequências são inerentes à atitude que está sendo praticada. Se você tem uma atitude correta, você terá uma consequência positiva, você colherá consequências positivas. Se o seu filho declara palavras de elogio sobre um coleguinha na escola, as consequências serão positivas, vai aumentar o nível de intimidade, conexão, empatia, desejo de conviver naquela relação ali
né, e cultivar uma amizade mais profunda. Agora, se os nossos filhos lançam palavras enganosas, palavras de crítica contra outro colega ali de classe, ou um amiguinho, as consequências serão negativas. O sentimento provocado no coração de quem recebe a crítica é negativo. E é muito importante os nossos filhos crescerem com a consciência de que para todo ato, para toda escolha, para toda palavra que sai da nossa boca, há consequências, positivas ou negativas. E tendo essa clareza, tendo esse discernimento, nós aumentaremos o nosso nível de consciência e de maturidade das nossas relações pais e filhos. E como é bom, gente, aumentar a nossa maturidade, o nosso nível de consciência nas relações pais e filhos. Lá em casa, eu e a Júlia éramos muito do rédea curtíssima. Rédea curtíssima. Não estou falando que não tem que ser, mas ela era tão curta ao ponto de nós às vezes nem perguntarmos o que foi a razão de uma situação ou outra, e diante de um mau comportamento a gente já ia lá e penalizava sem medir inclusive o tamanho da pena. Como vocês sabem, eu sou advogado, e no direito nós também sabemos que os juízes, eles precisam fazer o quê? Eles precisam aprender, através de critérios legais, a dosar a penalidade que vai ser aplicada quando um ato criminoso é realizado por alguém. Se essa dosagem não é avaliada, nós corremos o risco de ter uma penalidade, né, uma dosagem de pena muito severa para um crime que não merece essa correspondência. E se eu falar com vocês que dentro da minha casa, até então, mesmo sendo advogado, mesmo sabendo que por lei o juiz ele precisa dosar a pena que vai ser aplicada àquele ato delituoso, não que os meus filhos sejam, e longe disso, está repreendido, inclusive, em nome de Jesus, porque eles são filhos amados de Deus, são pessoas honestas, mas fazendo uma analogia grosseira para você entender, quando eles praticarem atos, quando eles tiverem comportamentos que precisam ser penalizados, nós pais precisamos medir, dosar o castigo, a penalidade que está sendo aplicada. E eu confesso a vocês que eu não fazia isso. Sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente vai, às vezes, com uma carga emocional que a gente já carrega, fruto de experiências de uma vida inteira, e às vezes de uma forma impulsiva, incalculada, impensada, a gente vai e aplica uma penalidade no filho. E o que nós estamos ensinando para eles se nós somos os maiores exemplos que eles podem ter dentro de casa? E para uma vida, estamos ensinando a eles que hajam em desequilíbrio. É ruim reconhecer isso, mas é necessário eu confessar a vocês essa visão grosseira que existiu no meu passado, as minhas ações equivocadas e a minha abertura, o meu coração aberto, quebrantado, interessado em querer aprender um pouco mais a cada dia sobre como lidar na correção e nos ajustes comportamentais dos meus filhos. E como é bom, como é leve nós realmente seguirmos um caminho onde haverá equilíbrio, haverá dosagem correspondente ao que foi praticado. E nesse percurso, por várias e várias vezes, eu já me deparei com situações que antes seriam penalizadas e pensei, não é um caso de castigar o meu filho, de penalizar o meu filho. É um caso de advertir o meu filho de que essa conversa já existiu, de recapitular com o meu filho fatores que antes eu percebi que ele já tinha absorvido, que ele já tinha aprendido, já tinha entendido.
É o caso de realmente sentar e falar assim: filho, você compreende que o seu comportamento, a sua atitude colocou em risco outra pessoa? Ontem o Felipe estava com uma espada, menino com espada, né? Você já viu, a imaginação vai longe. E a hora que ele rodou a espada, pegou bem nesses ossinhos aqui da Alice, ó. E aí? E aí que antes eu ia lá, tomava a espada, poderia ser uma atitude, colocava de castigo, falava: pô, você bateu na sua irmã. Não, ele não bateu. Eu não vejo isso como um bater, eu percebi a situação quando ela aconteceu. Ele agiu com euforia, com agitação, né? E com aquela ânsia, aquela energia de uma criança de 10 anos. A hora que ele rodou, ele nem viu o que estava perto. Acertou. Então eu chamei para conversar. Falei assim: filho, lembra que outras vezes nós já tínhamos concluído que quando você tem esse comportamento de pegar a espada, ficar brincando desse jeito, você corre o risco de acertar as pessoas. Pessoas podem se machucar. E se machucar não é uma penalidade, é uma consequência do seu comportamento. Você entende que a sua atitude pode machucar a sua irmã? Pai, eu entendo. E aí eu converso mais a fundo com ele. Falo assim: filho, o que você acha que te fez agir assim? Você percebe que você está mais tranquilo ou você está mais calmo? Faça perguntas para os seus filhos. As perguntas têm um poder de restauração do pensamento. Tem um poder de restaurar a capacidade do seu filho pensar o que ele está fazendo. É necessário ele pensar: por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Por que eu estou agindo dessa maneira? Leve o seu filho, convide ele a pensar na própria atitude, no próprio comportamento. Filho, o que tem te motivado a agir assim? Pai, eu só quero brincar. Tudo bem, tá tudo certo, eu sei que você quer brincar e é legítima a sua vontade. Mas quando você começa a sair batendo espada para um lado, espada para o outro, se tem gente perto, principalmente crianças, você entende que se você acertar essas crianças, você pode machucar elas? A consequência pode ser uma criança machucada, uma criança ferida. Você entende que uma relação entre irmãos pode ser desgastada por conta de uma conduta como essa? Gente, é muito poderoso nós levarmos os nossos filhos para a condição de serem pensadores diante do que estão vivendo, diante das situações que estão acontecendo, para pararem de agir de forma reativa e passarem a agir de uma forma pensada com equilíbrio e com sabedoria. Então é sobre tudo isso que eu estou conversando com vocês, que eu escrevi em poucas palavras o texto do dia 5 de novembro do Livro dos Pais, esse devocional que tem me ajudado a ser um pai mais presente, um homem mais consciente, tem me ajudado a abrir a minha boca e a pedir a Deus que eleve a minha consciência para que eu viva aqui na terra o verdadeiro plano que Ele desejou para a minha vida. Nós somos únicos, Deus tem um plano perfeito e exclusivo para a vida de cada um de nós. E nós precisamos tomar posse desse plano perfeito de Deus na nossa vida. Como é bom, Senhor, como é bom tomar posse do plano que o Senhor tem para nós. Então, o texto de hoje tem como título Consequências e Aprendizado. E diz assim: uma lição importante que aprendemos em nossa família foi diferenciar entre punição e consequência. Quando nossos filhos enfrentam as consequências naturais de seus atos, eles têm a oportunidade de refletir e aprender. A punição, principalmente quando excessiva, lembra que eu expliquei da falta de dosagem da penalidade dos filhos? Ela pode minar a confiança e o relacionamento com os nossos filhos. Isso aconteceu comigo. E toda vez que eu lembro de qualquer episódio, eu vou lá nos meus filhos e falo assim: filho, aquele dia o papai agiu assim e eu me arrependo.
Você me perdoa? Tenha essa conversa com seus filhos, peça perdão para eles. A punição, principalmente quando excessiva, pode minar a confiança e o relacionamento com seus filhos. Enquanto as consequências dos atos praticados por eles, quando demonstradas de forma clara e amorosa, promovem responsabilidade e crescimento pessoal. Deus nos ensina sobre consequências através da sua palavra. Assim como Deus nos guia com amor e justiça, devemos aplicar e explicar para os nossos filhos uma consequência. É assim que funciona a vida. Essa consequência pode ser positiva ou pode ser negativa. E através dessa explicação de que todo ato tem uma consequência, nós conseguimos gerar uma interação melhor com os filhos. Ao invés de ir lá e penalizar e punir tão simplesmente antes de avaliar e explicar que aquele ato vai deixar ou não consequências. Porque quando a gente explica, a gente aumenta a conexão com os nossos filhos. A gente aumenta a interação, aumenta o nível de presença física, aumenta o nível de presença emocional. E isso é extraordinário. Promovendo um ambiente de aprendizado e responsabilidade. Por quê? Porque o diálogo, ele nos ensina. E a partir do momento em que nós conversamos e explicamos para os nossos filhos que para todo ato tem consequência de uma forma amorosa, carinhosa, com respeito, com educação, sem chegarmos com aquela braveza que às vezes a gente chega como pai e mãe, nós vamos aumentar o nosso nível de aprendizado um com o outro ali. Nós vamos evitar que os ouvidos deles se bloqueiam para as direções que vocês estão trazendo. E nós vamos nos tornar pais mais responsáveis com as nossas atitudes, que também têm consequências, obviamente, e construir filhos mais maduros, seres mais pensantes quanto ao que eles estão fazendo. Isso é muito poderoso, tá bom? A atividade prática de hoje, que eu estou sugerindo para vocês é: envolva o seu filho na identificação e reflexão sobre as consequências de suas ações. Isso pode ser feito através de uma conversa franca e amorosa, incentivando-o a reconhecer as lições aprendidas em situações desafiadoras. Pegue uma situação vivida com seu filho ou com sua filha e faça essa reflexão para que eles possam reconhecer as lições extraídas das situações desafiadoras. Seja na escola, seja no condomínio onde você mora, seja na relação ali, né, entre colegas de rua, estão brincando na rua, seja onde for, que ele tenha essa capacidade de reconhecer e extrair todas as lições aprendidas nas situações que eles experienciam. Bom, e relembrando o versículo de hoje, é o texto de Gálatas 6, versículo 7, perdão. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem planta, isso também será a sua colheita, tá bom? Então, se você planta sabedoria no relacionamento com seu filho, você colherá filhos mais sábios. E o quanto isso é poderoso, gente. Quanto isso é maravilhoso. Mude a sua rota, mude a sua mentalidade, mude a sua forma de se posicionar, mude o tom da sua voz, mude a sua gestão corporal. Se policie, se vigie. Vigie e ore, é bíblico. Tem alguns trechos da Bíblia que falam orai e vigiai. A gente tem conversado muito sobre isso, da importância de nós nos vigiarmos e orarmos a todo instante, pedindo a Deus que nos capacite, pedindo a Deus que nos fortaleça, pedindo a Deus que nos restabeleça a sua força. Por que a sua força? Porque Ele é dentro, Ele é conosco, Ele está dentro de nós.
A força está viva, pulsante em nossos corações, em nossas mentes. Então que a sua alegria seja a nossa força, Senhor. E que o Senhor nos encoraje, que o Senhor nos restabeleça, que o Senhor nos mantenha, nos coloque e nos mantenha de pé, para que sejamos obedientes, para que sejamos bons filhos, bons ouvintes quanto à tua vontade, para que o seu sussurro no nosso ouvido seja percebido e seja glorificado, seja engrandecido através das nossas ações obedientes, que possamos ser cada dia mais e mais obedientes. Existe uma guerra, o espírito que nós temos está pronto, a nossa carne está sedenta pelo pecado. É impressionante como nós nos vemos todos os dias diante de situações que nos expõem ao risco do pecado. Pecado de falar o que não devia, de pensar o que não deveria. Pecado de negligenciar aquilo que te compete, as responsabilidades que são individuais de cada filho nessa terra. De cada um dos 8 bilhões, mais de 8 bilhões de habitantes dessa terra. Todos nós temos as nossas responsabilidades. Nós temos o dever e a obrigação de enxergar o que precisamos, devemos e precisamos mudar. Que sejamos pessoas cada dia mais sensíveis à transformação que precisamos nos submeter. É assim que eu finalizo a live de hoje, nesse formato de oração, de pedido, de declaração para a minha vida, porque eu recebo o que eu estou declarando, e para a sua vida, para a vida de quem nos assiste, me assiste aqui também. Ok? Tá aí o Marcos Paulo. Marcos Paulo tem história também no livro dos pais, hein? Para quem não sabe, ele é filho do Stefan Klaus, e eu convido você a conhecer essa história de vitória. Marcão é vitória. Marcão está vivo, é sinônimo da mão, do poder, da presença e das mãos de Deus na vida dele. Vai lá para você conhecer. Você que não tem o seu exemplar ainda, adquira, tá? Porque tem sido uma jornada realmente extraordinária. Quero agradecer também a Mari, do Artesanato da Carne. Seja bem-vinda, tá bom? Espero que realmente você viva esse processo de transformação profunda e que o seu marido também se disponibilize a ser mais presente a cada novo dia. O Gão Henrique, seja bem-vindo aqui também, tá bom? Pela primeira vez aqui comigo. Diogo, meu cunhado, e o pessoal da Locker Capas. Sejam bem-vindos também, tá bom? Muito obrigado, vocês também estão sempre presentes. Uma excelente tarde de terça-feira e até breve, pessoal. Muito obrigado.